Liguei o áudio. Você não aparece. Por que você aparece? Bom, gente, boa tarde a todos. Obrigada pela presença em mais uma conferência do PAN. Nossa apresentadora de hoje é a doutora Letícia Souza. Letícia ela é bióloga, formada pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, e depois ela fez direto seu doutorado pelo Programa de Ciências Médicas, né, do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Seu doutorado, basicamente, vai o que ela vai falar um pouquinho para hoje, né? Tem ampla experiência utilizando células-tronco de pluripotência induzida, usando células neurais derivadas a partir dessas células para modelar doenças, exposições a fatores ambientais, toxinas. Atualmente, a doutora Letícia ela, faz pós-doutorado aqui na FRJ, no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Laboratório de Neurobiologia Celular e Molecular. Continua trabalhando com essas células e associadas a fenótipos de doenças neurodegenerativas. Obrigada, Letícia. Eu vou só apagar uma das luzes, porque tem muito luz. Boa tarde, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Como a Juliana falou, eu hoje sou pós-doc no Laboratório de Neurobiologia Celular e Molecular, chefiado pela professora Rosália, mas eu vou falar um pouco do meu projeto de doutorado, que foi desenvolvido no Instituto DOR, com supervisão do Dr. Stevens e da doutora Marília Zaluar. O título do projeto, né, é a saxoxina potencializa a neurotoxicidade do Zika. Mecanismos e implicações para o cérebro em desenvolvimento. Eu vou dar uma pincelada muito rápida sobre o Zika antes de entrar realmente nos dados, tá? Só para contextualizar e botar todo mundo no mesmo parâmetro. Então, o quadro do Zika, ele se divide em dois, né? O quadro clínico, onde as pessoas que contraem o vírus da Zika apresentam manchas vermelhas na pele, coceiras, febres leves, e também o quadro de síndrome congênita do Zika, né? Que dentro desse quadro de síndrome congênita, nós podemos ter algumas manifestações, como a microcefalia, a dilatação dos ventrículos, a artroglicose e problemas também auditivos e oculares. A incidência de casos de Zika, ela foi bem diferente quando a gente compara o Brasil, principalmente quando a gente compara a região Nordeste com a região Sudeste. Ali nós temos o número de casos de microcefalia causados por Zika durante a pandemia que aconteceu em 2015. Então, na região Nordeste, a gente teve 788 casos, enquanto na região Sudeste foram relatados apenas 183 casos. Esse gráfico aqui, eu gosto muito de mostrar ele, porque, assim, nas bolinhas são os números As bolinhas são os números de casos de microcefalia. Então, como vocês podem ver, na região Nordeste nós tivemos um grande número de casos, e na região Sudeste nós tivemos um número de casos menor. As barras vermelhas e as barras azuis são os números de casos de Zika, tá? Então, se vocês forem reparar, em relação ao número de casos, já a região Nordeste e a região Sudeste, ela teve um número de casos... Então, como vocês podem reparar, na barra, em relação ao número de casos, a região Nordeste e a região Sudeste, ela teve um número de casos parecido. Mas quando a gente olha para os casos de microcefalia decorrente do vírus da Zika, aí sim a gente vê uma diferença muito grande entre a região Nordeste e a região Sudeste do país. Além dessa diferença de número de casos, foi observado também o quadro clínico desses casos. Eles eram muito diferentes, né? Na região Sudeste, na região Nordeste do país, nós tínhamos casos com uma maior gravidade.
enquanto na região sudeste esses casos não tinham tanta gravidade. Então, isso aqui são imagens, né, de dois casos, e aí que a gente pode ver uma maior ventriculomegalia, uma calcificação muito maior nessa criança da região nordeste, enquanto na região sudeste a gente não via tanto essa diferença. Sendo assim, essa distribuição atípica, né, de número de casos sempre levantou a pergunta de por que essa distribuição é tão diferente? O que teria na região sudeste em comparado à região nordeste que poderia explicar essa diferença? Tiveram alguns artigos que saíram mostrando, né, tentando explicar essa diferença. Então, nós tivemos alguns artigos que falavam de fatores epidemiológicos, como co-infecção prévia de outros patógenos. Nós tivemos artigos também falando dos fatores socioeconômicos. A região Nordeste é a região mais pobre do Brasil, então esses fatores socioeconômicos também poderiam ser uma explicação. Fatores ambientais também, como a qualidade da água, o armazenamento de resíduos. O nosso grupo, a gente começou a investigar e a gente foi muito mais para o lado de fatores ambientais, tá? Então, qual foi o nosso racional para começar a fazer o projeto, né? Então, a gente viu que na região Nordeste tinha mais casos de síndrome congênita. E aí a gente pensou, com certeza tem um cofator envolvido, tem alguma coisa que fez esse número de casos ser maior. Na região Nordeste, nós temos intensos períodos de seca, né? E esses períodos de seca, eles aumentam justamente a floração de cianobactérias. Então, a nossa hipótese foi que a associação do vírus da Zika junto com toxinas de cianobactérias levaria a uma piora do quadro da síndrome congênita do Zika. E aí, o que são essas cianobactérias, o que são essas toxinas, né? Eu acho que pouca gente acaba conhecendo essa parte mais da qualidade de água, né? Então, dentro das toxinas, elas estão sempre num grande grupo chamado de toxinas paralisantes de molusco. Eles são alcaloides hoje já descritos como extremamente neurotóxicos. Eles causam dormência, falta de coordenação, fraqueza muscular. E há uma ocorrência de intoxicação por essas toxinas de 2.000 casos por ano, e a mortalidade, quando você tem essa intoxicação, é de 15%. A gente se concentrou um pouco mais na saxitoxina, mais para frente eu vou explicar por quê, porque a gente viu que tinha um grande aumento na região nordeste dessa toxina. E o que é a saxitoxina? A saxitoxina é uma das mais potentes neurotoxinas naturais. Ela é extremamente resistente. Então, por exemplo, você filtrar água ou você degradar ela. Então, muitas vezes, né, nessas regiões mais de interior, você não tem um saneamento, o que você faz é pegar uma água de açude, filtrar, ferver e consumir. A saxitoxina, ela não é degradada apenas filtrando ou fervendo a água. Aproximadamente uma dose de 1 miligrama de saxitoxina, se encontrado em marisco, já é fatal em seres humanos. Ela pode ser produzida tanto por cianobactérias quanto por dinoflagelados, e ela é um produto natural marinho classificado como agente de guerra química classe 1. Então, assim, ela já é descrita como muito neurotóxica. Quais são os mecanismos de ação da saxitoxina? A saxitoxina ela interage com canais de sódio e cálcio voltagem dependência. Ela se liga fisicamente nesses canais, fazendo com que esses canais não funcionem, né? Ela afeta células do sistema nervoso central, atômico e periférico. Ela inibe o crescimento axonal, tudo isso já tinha descrito na literatura, tá, gente? E ela também inibe o desenvolvimento de neurônios imaturos.
Qual é a prevalência da cilindromispebose racibose no Brasil? Essa cianobactéria é a cianobactéria responsável por produzir a saxitoxina. Em 1998, 80% de todos os reservatórios de Pernambuco continham essa cianobactéria em altos níveis. Você tem 69% de prevalência nos reservatórios dessa cianobactéria. Então, e isso eu estou falando de reservatórios. A gente não entra, a gente tem muita dificuldade de achar dados, por exemplo, de rios, né? De coisas mais de ribeirinho, ou de poços mesmo, né? A gente tem muita dificuldade de encontrar esse tipo de dado em relação a isso. Então, se num reservatório a gente já tem essa porcentagem, imagina em outros locais que você não tem tanto controle, né? Então, a nossa hipótese é que com a longa estiagem, né, da seca que aconteceu na região Nordeste, você tem um déficit hídrico e aí você tem um aumento de cianobactérias. Essa cianobactéria, junto com o vírus da Zika, ela acarretou uma síndrome congênita mais severa. Enquanto na região sudeste, que você não tem essa estiagem prolongada, você teria uma síndrome congênita mais branda. Então, no nosso primeiro artigo que a gente publicou, a gente mostrou que a saxitoxina ela exacerba a morte de células neurais e malformações, tá? Esse primeiro gráfico aqui é um gráfico mostrando a porcentagem de saxitoxina a prevalência da saxitoxina nos açudes, né? Então, por exemplo, a gente pode ver que na região Nordeste a gente tem muito mais do que na região Sudeste, por exemplo. Como foi o nosso modelo experimental, nosso desenho experimental para tentar provar a nossa hipótese? A gente trabalhou nesse primeiro artigo com duas frentes, né? A frente onde eu estava muito mais envolvida, que era a frente dos organoides cerebrais, e também a gente fez um trabalho em colaboração com a professora Patrícia Garcês, aqui do Fundão, com um modelo animal. Então, nos organoides cerebrais, a gente diferenciou esses organoides, né? Pegou células de seus controles, diferenciamos. Tratamos com saxitoxina, infectamos com o vírus da Zika durante 13 dias, porque a nossa ideia era tentar mimetizar uma exposição realmente prolongada, tá? E depois disso a gente fez algumas análises. Na parte do sistema in vivo, esses camundongos eles foram tratados com uma água normal e com uma água tratada com saxitoxina. Esses camundongos, essa água foi ingerida através de lavagem. Então, a gente garantiu que esses camundongos estavam ingerindo uma quantidade correta que a gente queria da saxitoxina. Depois disso, esses camundongos foram infectados com o vírus da Zika e a gente analisou a prole deles em P0. Nesse primeiro dado aqui, é um dado de organoide. Então, nessa primeira imagem, na imagem e no gráfico correspondente, né, no A e B, a gente tem uma fatia de organoide cerebral marcado com o marcador túnel. O túnel ele é um marcador de morte celular. Então, a gente pode perceber que no nosso organoide, apenas infectado com Zika, a gente já tem uma maior morte celular, o que é esperado, porque o vírus da Zika realmente tem um grande tropismo pelo sistema nervoso, mas o que chamou muita atenção foi que quando a gente tem o nosso organoide, onde a gente tem o vírus da Zika mais a saxitoxina, a gente vê um aumento muito maior, que é justamente essa última barrinha aqui, né? Então, a gente tem um aumento muito maior de células túnel positiva, ou seja, um aumento muito maior de morte quando a gente tem o Zika junto com a saxitoxina. Além disso, a gente também foi olhar o percentual de infecção. Ok, a saxitoxina, ela potencializa o efeito de morte quando associado ao vírus da Zika, mas será que o efeito da infecção também aumenta? Será que simplesmente por eu colocar a saxitoxina eu também tenho um aumento
no percentual de infecção, né? E a gente realmente viu, tá? Isso aqui foi uma PCR que a gente fez do sobrenadante desses organoides, e a gente pode reparar que quando a gente teve esses organoides tratados com a saxoxina, a gente viu um aumento de cópias de RNA no nosso sobrenadante do vírus da Zika. Em paralelo a isso, como eu falei, a gente teve todo um trabalho que foi feito em camundongos. Então, essas imagens aqui são da prole de camundongos expostos cronicamente à saxoxina. E a gente pode reparar que esses camundongos, que é justamente essa última imagem aqui, né, do B, esses camundongos, esses aqui têm o Zika junto com a saxoxina. Então, a gente vê uma diminuição na camada cortical desses camundongos. Uma coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção nessa imagem é que, por exemplo, o nosso mock com saxoxina é o nosso grupo onde só viu a saxoxina. Então, ele não viu o vírus da Zika. E mesmo ele, vocês já podem perceber que tem uma diminuição dessa camada. É lógico que quando a gente coloca, né, o Zika junto com a saxoxina, você tem uma diminuição maior ainda, mas só a saxoxina já foi capaz de causar uma redução na camada cortical dessa prole desses camundongos. Além disso, também, a gente foi olhar para a morte celular nessas fatias desses camundongos, né? E a gente viu, dessa vez a gente usou o marcador caspase 3, que está aqui em verdinho. E a gente viu também que quando a gente tem, né, o Zika concomitante com a saxoxina, a gente vê um aumento de células de uma população, né, morrendo nesses camundongos. A gente publicou esse primeiro artigo, só que a gente ficou com várias dúvidas e questões, né? Então, assim, se sabe muito pouco, sempre soube muito pouco, né, sobre a relação do vírus da Zika com a saxoxina. E aí a gente começou a investigar a atuação mais específicos em diferentes tipos celulares, porque nesse nosso primeiro trabalho, a gente fez um trabalho olhando para organoides e para o sistema in vitro, né? E aí a gente ficou interessado em ver, será que esse aumento de morte, esse sinergismo, ele é mais para alguma célula específica? Então, foi isso que a gente buscou investigar no nosso próximo trabalho, na continuação, né? Então, a gente publicou esse trabalho, que foi decorrente da minha tese de doutorado, né? Nesse trabalho, então, a gente, inicialmente, pegamos neurônios, diferenciamos neurônios a partir de PS, plaqueamos esses neurônios num chipzinho, onde esse chip se chama Multi-Electrode Array, né? Esse equipamento ele consegue ver a atividade elétrica desses neurônios. Então, o nosso objetivo era ver se a saxoxina ela modulava ou inibia a atividade elétrica desses neurônios. Então, nesse experimento, a gente só tratou com saxoxina, não teve Zika envolvida. Então, nesse experimento que a gente fez, né? Essa aqui é a cultura de neurônio plaqueado na placa do Meia. Todos esses pontinhos pretos são os eletrodos que são capazes de ver a atividade elétrica, né? Então, a gente teve duas plaquinhas separadas, uma controle, onde a gente mediu a atividade elétrica espontânea dessa placa ao longo dos 10 dias e a placa que foi tratada com a saxoxina, que a gente mediu antes e foi medida ao longo desses 14, foram 14? Não, esses foram 10 dias, desses 10 dias. E como vocês podem reparar, aqui tem uma variação, né, da atividade elétrica ao longo dos dias, mas na placa que não viu saxoxina, a gente vê uma atividade elétrica. Enquanto aqui no azul, que é a placa que foi tratada com a saxoxina, desde o primeiro tratamento com a saxoxina, a gente viu que a sax bloqueou completamente a atividade espontânea desses neurônios.
Depois disso, a gente voltou para os organoides e aí a gente começou a pensar se tinha alguma população alterada nesses organoides, né? O organoide, ele tem a capacidade de ter algumas... ele é um sistema complexo, 3D, e dentro dele nós podemos ter progenitores, astrócitos e neurônios. E aí a gente começou a se questionar se a gente via alguma alteração nessas populações. Então, para isso, a gente cultivou esses organoides, tratamos ele com Zika e tratamos com saxitoxina e infectamos com o vírus da Zika. Depois disso, esses organoides foram fracionados. A gente adaptou a técnica de fracionamento isotrópico que foi desenvolvida pelo Roberto Lente para cérebro de camundongos para organoides cerebrais. Depois fizemos uma imunofluorescência para marcadores específicos de neurônios e fizemos toda uma parte automatizada para ver se a gente via alguma diminuição nessa população. Cortou ali em cima. Mas aqui nessa primeira coluna são os meus organoides MOC, ou seja, que não tem nenhum tratamento. Aqui são os organoides que têm um tratamento apenas com a saxitoxina. Aqui é com o Zika e aqui é com o Zika com a saxitoxina. Nós utilizamos 3 marcadores, né? A técnica de fracionamento isotrópico, ela isola núcleos, então a gente só pode usar neste momento marcadores nucleares. Então a gente usou o NEO-N, que é um marcador de neurônios maduros, é um marcador de neurônios maduros. O TBR1, que é um marcador de neurônios mais imaturos. E o túnel, que é um marcador de morte celular. Todas essas imagens foram analisadas, identificadas e repetidas. E, a partir daí, nós geramos 3 gráficos de quantificação, né? Então, a gente contava o número total de células DAG positivas, que é aquele azulzinho. Então, tudo que marcou, e aí depois a gente contava o quanto que marcou, tanto para túnel, que seria as células mortas, quanto para TBR1, que são os neurônios imaturos, quanto para os neurônios maduros. E o que a gente pode ver a gente realmente viu um aumento de células túnel positivas quando a gente tinha o nosso organoide tratado com saxitoxina infectados com o vírus da Zika, que a gente já tinha visto no artigo anterior, né? Então isso só corroborou os nossos dados. Depois disso, em relação aos neurônios, a gente viu uma diminuição da população desses neurônios, que é justamente a barrinha azul, né? As barrinhas azuis são os organoides tratados com a SAX e as barrinhas cinzas são os não tratados, né? Então, a gente viu, tanto nos infectados com o vírus da Zika quanto nos não infectados, apenas a presença da saxitoxina já causou uma diminuição nesses neurônios, tanto nos neurônios imaturos quanto nos neurônios maduros. Depois disso, então, a gente partiu para células isoladas, né? A gente consegue diferenciar as nossas IPS tanto em células progenitoras neurais, quanto em astrócitos, quanto em diferentes tipos de neurônios. No nosso caso, a gente diferenciou para 2 tipos de neurônios, neurônios corticais e neurônios sensoriais. A gente tentou mimetizar um tratamento e uma exposição muito parecida com o que a gente usou nos nossos organoides. Então, a gente expôs essas culturas à saxitoxina durante 7 dias. Depois disso, a gente infectou com o vírus da Zika por mais 3 dias. Nesse caso aqui, a gente achou que seria interessante tentar 2 concentrações de saxitoxina diferentes. A gente já tinha visto com a concentração de 12 nanogramas por litro que a saxitoxina causava morte em organoides cerebrais, causava uma diminuição na prole de camundongos. Então, a gente tentou, será que se a gente usasse uma concentração abaixo, a gente também veria essa progressão?
Então, nesse caso, a gente usou 2 concentrações, a mesma concentração que a gente utilizou nos nossos organoides, que foi a de 12 nanogramas por ml, e a concentração de 6 nanogramas por ml. Aqui nós temos uma imuno, né, de neurônios sensoriais. Aqui em vermelho nós temos células marcadas para túnel, que é o marcador de morte celular. Nós temos o NS1, que é um marcador específico para o vírus da Zika, e também o marcador beta-tubulina 3, que é um marcador citoplasmático para neurônios. Essas imagens foram analisadas, quantificadas, e o que a gente pôde ver delas, né, foi que nós tivemos um aumento gradativo de células túnel positivas, conforme a gente aumentava a dose da saxitoxina, que é esse primeiro gráfico aqui, né? Então, o azul mais claro é a concentração mais baixa da saxitoxina e o azul mais escuro é a concentração mais alta. Então, o que a gente pode reparar no gráfico do túnel é que mesmo o MOC, ou seja, o nosso grupo onde ele não viu o vírus da Zika, apenas por ter um tratamento com a saxitoxina, eu já vi um aumento de morte nesse nosso cultivo. Quando a gente colocava o vírus da Zika, esse aumento de morte foi muito maior. E aí, isso já era uma coisa que a gente esperava por causa dos nossos dados anteriores em organoides, né? E a gente foi analisar também, além da morte, será que o percentual de infecção também altera? Porque a morte a gente talvez já esperasse, porque a gente estaria colocando 2 fatores que cada um isoladamente já mata alguma coisa, que é o que a gente vê no gráfico B. Mas será que isso também mexe no percentual de infecção? Será que eu tratar as minhas células com a saxitoxina também faria aumentar a permissividade do vírus? E o que a gente viu foi que, sim, isso acontece. Tanto que ali no gráfico D, o que a gente pode ver é que a gente tem um aumento gradativo do percentual de infecção dessas células, conforme eu aumento a minha dose de saxitoxina. Aqui no gráfico C, a gente fez uma análise de viabilidade celular por MTT e aqui a gente vê justamente células vivas, né? Na viabilidade celular eu vejo células viáveis. Então, no gráfico C, as minhas barrinhas infectadas com Zika, elas estão menores, mostrando que eu tenho menos células vivas, enquanto as minhas barrinhas MOCs estão maiores, mostrando que eu tenho mais células vivas. Depois disso, a gente fez um desenho experimental exatamente igual, só que agora usando neurônios corticais. E a gente usou os mesmos marcadores, né? O túnel, o NS1, para essas imunos. E a gente teve um dado muito similar ao que a gente teve com os neurônios sensoriais, que mostrou para a gente que esse dado que a gente viu não era específico de neurônio sensorial, mas sim de neurônios de uma forma em geral. Então, a gente viu um aumento progressivo das células túnel positivas, conforme a gente teve um aumento na dose da saxitoxina. A gente viu uma diminuição da viabilidade celular das nossas culturas tratadas, conforme a gente tinha um aumento das nossas concentrações de SATs, e a gente também viu um aumento do percentual de infecção, que é justamente o gráfico D, dessas células tratadas com saxitoxina. Depois disso, a gente ficou se perguntando, mas isso é específico de neurônio? E os nossos progenitores? Eles vão se comportar da mesma forma? Saxitoxina vai fazer com que mate mais ou menos? E os estróficos? E aí a gente foi analisar as nossas outras 2 populações celulares, né? Então, a gente fez o mesmo desenho experimental, expomos os nossos progenitores durante 7 dias, infectamos com o vírus da Zika, e, para nossa surpresa, a NSC não teve um aumento de percentual de infecção. Então, por exemplo, para os nossos progenitores neurais, a presença ou não da saxitoxina não fez diferença nenhuma. Eles continuavam se comportando exatamente igual. Que é justamente o gráfico B ali. No C, a gente fez a viabilidade celular. Então, a gente viu que essas células,
elas morriam quando infectadas com o vírus da Zika, mas eu não tinha nenhuma alteração delas tratadas ou não com a saxitoxina. Depois disso, a gente foi olhar nos nossos astrócitos. E, para nossa surpresa também, a gente não viu nenhuma diferença, tanto do percentual de infecção quanto da viabilidade celular dessas células. O que mostrou para a gente que a saxitoxina, ela realmente vai atuar como cofator, né? Principalmente quando ela está associada com o vírus da Zika em neurônios. Depois disso, a gente ficou se perguntando qual seria o mecanismo, como e por que a saxitoxina estaria agindo, matando mais ou não. A gente fez alguns testes preliminares, onde a gente usou o TTX. O TTX é uma molécula muito bem conhecida e muito bem descrita na literatura como um bloqueador de canal de sódio voltagem dependente. Então, a gente fez uma equivalência de dose. A gente fez o mesmo desenho experimental que a gente fez nas nossas culturas com a saxitoxina, só que agora a gente incluiu uma concentração de TTX para ver se a gente via os mesmos dados, né? Se a gente tratando a nossa cultura com o TTX, que já é muito bem conhecido na literatura, o mecanismo de ação dele, se eu tratar ele também em comparação com a saxitoxina, eu vejo o mesmo padrão de resposta. Então, a gente fez um teste primeiramente em progenitores e em astrócitos, né? A gente, aqui em amarelo, são as células tratadas com TTX, né? Em azul ainda são as células tratadas com a saxitoxina. E o que a gente pode reparar é que em progenitores neurais, a gente tratar ou não com o TTX ou com a saxitoxina, isso não tem nenhuma alteração. E foi exatamente o que a gente também viu nos astrócitos. Então, a gente colocar doses equivalentes de TTX nessas nossas culturas, do mesmo jeito que a gente usou a saxitoxina, também não alterava a viabilidade desses astrócitos. E aí a gente foi para os nossos neurônios. E nos nossos neurônios, a gente viu realmente que em doses similares do TTX, a gente tinha um resultado muito parecido com o que a gente viu com a saxitoxina, tá? Então, a gente, no próprio MOC, a gente já viu uma diminuição da viabilidade celular e uma diminuição crescente conforme a gente aumenta a dose da saxitoxina. E com a infecção do vírus da Zika, a gente vê essa diminuição da viabilidade ainda maior. Então, como conclusão que a gente chegou, né, desses nossos 2 grandes trabalhos que eu fiz parte, foi que a presença da saxitoxina, ela atua como cofator da infecção do vírus da Zika. Existe uma maior incidência da saxitoxina no Nordeste, em reservatórios de águas, e isso pode aumentar o risco dos efeitos de infecção, principalmente do vírus da Zika. A gente demonstrou que a gente teve um aumento de morte em organóides cerebrais humanos infectados e em camundongos infectados, tratados com a saxitoxina. Isoladamente, o Zika, ele mata principalmente culturas de astrócitos, mas quando a gente coloca a saxitoxina junto, a gente vê que a saxitoxina amplia, né, a morte e o dano, principalmente em neurônios. A gente viu que a saxitoxina ela tem um efeito de bloquear a atividade elétrica desses neurônios prolongadas. E, então, a saxitoxina, ela pode sim, com certeza, não com certeza, mas muito provavelmente ela atuou como um cofator durante a epidemia da Zika que a gente teve. Então, os nossos dados sugerem que uma exposição à saxitoxina seria um cofator potencial à infecção do vírus da Zika, exacerbando as manifestações neuropatológicas. E os resultados do nosso trabalho, eles chamam a atenção por uma necessidade de uma regulamentação governamental e um monitoramento e uma remoção dessas toxinas na água. Porque, eu acho que eu não falei no início, mas as doses que a gente usou foram doses permitidas
A Anvisa, ela tem todas essas toxinas, ela tem doses que ela permite ser encontrada na árvore. E a gente usou doses permitidas. E ainda assim a gente viu efeitos. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Letícia. Ótima apresentação. Vamos abrir, então, para dúvidas. Boa tarde, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Mas você sabe dizer se já foi feito algum tipo de genotipagem, por exemplo, cepas de Zika, ciclo no Brasil, e de repente isso não poderia estar associado com os casos Então, se faria mais grave, se de repente uma diferença de cepa? Então, na verdade, a gente tem circulante no Brasil a cepa que a gente chama do vírus da Zika asiático, né? O vírus da Zika, ele tem duas grandes cepas, podemos dizer assim, o africano e o asiático. A cepa africana, ela não circulou no Brasil. Então, o que a gente tem circulando no Brasil é o Zika, que a gente chama do Zika asiático. Tá? E era a cepa circulante entre o Nordeste e o Sudeste era a mesma. Então, assim, não foi uma questão de diferença de cepa. Você tem dado para demonstrar se a toxina chega ao tecido nervoso em vivo, ou se isso pode ser consequência do processo inflamatório sistêmico? Então, tem alguns artigos que falam só da parte de toxinas em geral, que eles mostram que sim, a saxitoxina ela passa a barreira encefálica, ela realmente chega. Tem artigos que mostram isso. Adorei a apresentação, obrigada, Letícia. Eu achei bem curioso, eu acho que eu não sabia que a Zika sozinha marcava mais estrócio do que o progenitor neural. Então, na verdade, tem alguns na literatura, né? Você tem alguns grupos que mostram matando mais progenitores e outros matando mais estrócitos, tá? Então, você tem alguns dados conflitantes nessa área, mas, assim, é lógico que o Zika, ele vai matar ele tem um tropismo muito grande com células neurais, mas essa parte de progenitor e estrócitos, você vai ver alguns artigos mostrando que realmente matam mais progenitores e outros mostrando que matam mais estrócitos. Mas nunca neurônios de forma em geral, sabe? Posso sugerir, isso realmente é curioso, mas o meu entendimento, eu tinha visto isso, é que Zika tem um tropismo de célula em divisão. Então, se você comparar um progenitor, o astrócito está sendo dividido, e o neurônio maduro não está dividindo. Então, a questão é o tropismo por célula em divisão. Tanto é que está sendo proposto como um vetor para neurobioma e neuroblastoma, tá? Justamente porque ele mira uma célula que está em divisão. Ele foi justamente curioso que a gente, não curioso, né, mas que a gente viu nos nossos dados, é que o neurônio ele era muito pouco morto e pouco infectado, quando a gente só tinha o vírus da Zika. Justamente com a exposição junto com a saxitoxina a gente teve esse aumento. Temos pergunta no chat, na verdade, se você puder abrir o Eduardo para fazer pergunta no conferência web. Eu acho que o microfone já está aberto. Oi, Letícia, estou aqui com... Mas calma aí que o som está desligado, não. Pede para ele falar, viu? Oi, Letícia. Muito boa palestra, obrigado, viu? Assim, dentro da sua hipótese, uma coisa que... A hipótese é de que a saxitoxina aumentou, na verdade, dentro de todas as mães expostas, aumentou a frequência de malformações, certo? Comparando o Nordeste em relação ao Sudeste. E obviamente, e aí uma coisa que seus dados mostram é que a saxitoxina também tem um efeito sozinha, né? O que não parece acontecer na população aqui, né? Então, no Nordeste, a gente já tinha
surtos da toxina em outros anos, né? A seca, na verdade, não começou em 2015, começou lá em 2011. E aí eu tô aqui pensando num experimento legal para fazer, depois desses seus dados todos, que talvez seria se você conseguisse baixar tanto a dose de Zika para uma dose que não geraria uma infecção a ponto de gerar uma malformação, mas que aí, somada a essa saxitoxina, as duas sinergicamente gerariam uma malformação, sabe? Porque, na verdade, os seus experimentos não estão testando a hipótese que você lança lá no começo do racional, entende? Estava bem baixinho, eu consegui entender algumas coisas. A primeira coisa que tem um dado que, quando a gente começou a trabalhar, que eu achei super interessante, um dado que eu acabei não apresentando, mas foi um dado que um colaborador nosso mostrou, né, um médico pediatra. Ele mostrou que antes mesmo da epidemia do vírus da Zika, quando você compara números de microcefalia entre as regiões, a região Nordeste ela já tem um certo aumento. Só que esse aumento é um aumento não permitido, mas é um aumento que continua sendo muito baixo. Eu não vou lembrar exatamente os valores, mas só para eu te dar um exemplo. É como se fosse que antes do vírus da Zika você já tinha 1% na região Nordeste, 1% de crianças que nasciam com microcefalia. Enquanto na região Nordeste, enquanto na região Sudeste é 0,1%. Só que o que acontece? 1% ainda é um número muito pequeno, então nunca foi notado e noticiado, entende? Mas se você comparar, mesmo antes do vírus da Zika, a região Nordeste ela já tinha porcentagens maiores de casos de microcefalia em relação ao país inteiro. Isso foi um dado que, na época, me chamou muita atenção, tá? Então, eu acho que, realmente, o vírus da Zika ele só entrou para exacerbar muito mais essa condição que era vista, mas por ser muito branda, não era tão notada. Não sei se eu consegui explicar bem. Sim. Bom, então, eu acho que talvez uma coisa que seja interessante é refinar o dado geográfico também, né? Porque a região Nordeste é gigante, imagino que não sejam todas as fontes de água que estejam contaminadas, e tem uma diferença grande. Por exemplo, se você olhar Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, a frequência de microcefalia é totalmente diferente. A gente se focou muito mais nos dados de Pernambuco, tá? Que era onde a gente tinha o nosso colaborador, então era onde a gente tinha os nossos principais dados. Certo. Tá bom, obrigado. Nada. Posso fazer mais? Pode. Esse efeito de co-infecção é esperado também em outras viroses neurotróficas ou esse dado só tem para si? Não sei o que dizer, porque esse dado não tem. Não vi nenhum artigo mostrando nenhum dado parecido. Eu lembro que quando a gente estava para publicar o artigo, né, eu vi alguma coisa relacionada não exatamente com a saxitoxina, mas com toxinas como citomegalovírus e, se eu não me engano, com herpes, mas não com Zika ou arbovirose, tipo, nada com esses vírus. Essas IPS que você trabalhou são derivadas de população? São derivadas de pessoas controles. Que até o momento que elas doaram as células, elas não tinham nenhuma doença. Mas não tinha diferença. Não sabe se eram pessoas do Nordeste? Não. Mas era brasileiro. Era brasileiro. Agora, uma pergunta, gente. Já está estabelecido por que a saxitoxina aumenta a gravidade da microcefalia? Então, como ela age, a gente fez um ensaio preliminar, né, com o PTX, então muito provavelmente não. Ela bloqueia esses canais de sódio voltagem independente e aí ela inibe toda a atividade elétrica desses neurônios. Muito provavelmente por isso que ela faz com que esses neurônios não se desenvolvam. Mas a gente realmente não investigou a fundo
qual seria o mecanismo de ação. A gente poderia ter bloqueado o canal e ter tratado com a saxitoxina para ver se conseguia reverter o fenótipo que a gente viu. A gente não foi mais à frente. Então, Posso dar tá? Pode. Neurologista, mas é que quando se analisa uma imagem e diz aumento do ventrículo, não necessariamente é porque o ventrículo aumentou, mas ele aumenta em decorrência da perda da substância essencial, entendeu? Então, na clínica, na radiologia, eles dizem hidrocefalia, aumento do ventrículo, mas isso pode ser nada a ver com a produção de líquido, mas simplesmente ele ocupa o espaço que foi deixado vago por tecido cerebral que morreu. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque esse é um caso de. Tem situações onde a lesão principal é o aumento de fluido no ventrículo. Né? Isso acaba matando o tecido cerebral. Isso seria hidrocefalia primária. Né? Mas eu acho que aí, nesse caso, como o dano de tecido é tão grande, é possível que ele simplesmente está ocupando espaço vazio. Não sei se eles chegaram nisso é assim que morre a célula-tronco, então toda uma região inteira foi gerada. E quanto mais precoce for a infecção, maior vai ser o dano. Né? Porque o sistema nervoso, se você começa com 1000 células-tronco para formar bilhões de neurônios, se você mata 100 dessas, você vai perder uma área muito maior. Né? Então, o primeiro trimestre é horrível, o segundo trimestre é um pouquinho pior, um pouquinho melhor, e no final da gravidez. Você não sabe quando é que foi a infecção, né? Então, quanto mais precoce, pior, porque você matou a célula-tronco, que é da origem ao cerebelo inteiro, né? Digamos, de forma grosseira. Se você já se infecta no fim da gravidez, aí o cerebelo não, mas o córtex já está lá, o número de células-tronco vai ser muito menor. Né? Então, depende do estágio, né? E, enfim. Nos dados dela, mostra que o progenitor morre menos. Que morre mais é a regeneração. Eu ia fazer até uma pergunta nesse sentido mesmo. Você não viu um efeito da toxina aumentando a morte no progenitor. Mas você chegou a testar esse progenitor exposto? Se ele teria alguma diferença no padrão de diferenciação depois? A gente quis fazer isso, mas a gente não fez. Mas era justamente uma ideia, né? Expor o progenitor e ver se ele tinha mais ou menos dificuldade de diferenciar, ou como esse progenitor exposto ele diferenciaria ou não para o neurônio. A gente cansou de fazer isso, mas a gente acabou não fazendo. Cada um? É isso, Letícia. Muito obrigada. Eu saio daqui? Não fecha a sala, não? Não fecha? Já salvou tudo? Já mandei pro cara. Ah, sim. Então, posso sair? Vou sair.